Oi, amores! Oi, amores! Tudo bom Bem com com vocês? vocês? Esperamos que sim. Bom, gente, pra quem me segue lá no Insta, viu que eu postei uma enquete perguntando pra vocês se vocês queriam que eu contasse, que eu não, minha mãe viesse aqui contar a história de como a gente descobriu que o meu irmão estava com leucemia e esse barulho chato, porque minha vizinha deve estar fazendo obra, perdão, gente. E muita gente respondeu que sim. Então a gente tá trazendo pra vocês. É um assunto bem delicado ainda pra nós. Já faz bastante tempo que ele tá em tratamento, mas querendo ou não, sempre vai ser um assunto delicado, porque é uma doença que a gente não pode brincar, porque é bem séria mesmo. E eu sei que tem muita gente que passa por isso. Então a gente tá trazendo pra mostrar pra vocês de onde é que a gente tira a força, porque essa é uma questão que tem muita gente que pergunta, mas vocês são felizes, vocês são alegres? Mas ninguém sabe o que a gente sente por dentro, por estar passando por tudo isso. Então a gente tá trazendo esse vídeo pra contar pra vocês um pouco de como a gente superou não digo, mas como é que a gente tá trabalhando pra não se deixar Tá levando a afundar. vida, né? E pra quem é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe bastante like, compartilha com amigo, pai, mãe, famílias. E ativa o sininho de notificações. E não esqueça, gente, eu troquei o meu arroba lá do Insta. Agora é arroba eu sendo mãe do B. Vou deixar passando aqui pra vocês, o Insta da minha mãe aqui também. E é isso. Ganhei um Insta, tá, gente? Me sigam Agora lá. vocês vão ouvir ela contando. E eu vou falar um pouquinho, mas vai ser mais vídeo dela hoje. Então, gente, eu vou contar um pouco por cima, né? Porque se a gente vai falar como assim, bem, né, explicando certinho, a gente vai ser um vídeo de 2 horas. Mas esse vídeo vai ser cortado, vai ser em duas partes. Duas partes, pra não dependendo. ficar Tá? muito grande, né? Muito longo pra vocês. Muito longo. Tipo, muito entediante, a gente vai dividir em 2. Então vamos começar assim, pessoal. Eu vou começar quando, em 2014, que ele teve os primeiros sintomas e a gente não sabia, né? Porque o Fernando, ele sempre foi uma criança saudável, entre termos. O Fernando ele era alérgico a leite, a um monte de coisa. Mas até isso o médico disse que toda criança tem, né? Intolerância, essas coisas. Mas desta vez que ele ficou ruim, a Vanessa acho que você estava indo pra casa, né, Vanessa? E ele passou mal na rua. A Vanessa ligou pra mim, pro meu marido, a gente veio, levou ele no médico, num posto da cidade onde a minha mãe mora. E o médico atendeu e disse que ele tava com uma crise de asma asmática. Só que era uma crise estranha, né? Porque enfraqueceu as pernas dele, sabe? Eu sou asmática. A Vanessa é asmática, naquela época a gente desconfiava também que ele era asmático. E aí ele fazia tratamento, né? Sim. Daí o médico tratou como asma, deixou ele uma tarde toda naquele oxigênio. E disse que podia ir pra casa continuar fazendo bombinha. Tá, tudo bem, beleza, a gente fez tudo que pediu. E o médico teve que marcar médico um pediatra. A gente levou. Só que aqui na minha cidade, não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade, o SUS, assim, ó, pra te conseguir um médico é muito sacrifício, gente. Pra te conseguir um exame, fica 1 ano, 2 anos esperando, né? Mas beleza, a gente trouxe ele pra casa. E dali daquele dia em diante, né, de junho até novembro, o Fer sempre tava assim com essas crises de dores. Como ele caminhava muito, ele fazia muito exercício, sabe? A gente estranhou, porque ele começou a sentir muito sono, não queria comer, queria ficar sempre deitado. A minha mãe mais ainda estranhou, porque ele ficava com ela pra mim trabalhar. Então daí a minha mãe via dizendo, Lana, acho que ele tá com anemia, leva no médico. A gente levava no médico. E o médico dizia, isso é denguinho, porque ele quer a mãe perto. Então ele tá com um pouquinho de dengue, mãe, não é anemia. Isso é coisa dele. Tá, não davam um exame, mandavam pra casa. E na escola ele começou a ter eu acho que ele sentia muita dores pelo corpo e ele não parava quieto. Aí na escola me chamaram que ele tava tendo déficit de atenção, porque ele não parava quieto, ele não parava. Ele não incomodava, mas ele não parava. Acho que ele tinha dores e ele não falava. Então a gente esperou, né? A gente fez um convênio e tinha que esperar passar a carência do convênio. O convênio a gente fez em agosto, o convênio. Aí tem toda uma carência, né, pessoal? Pra gente poder passar por consulta, pra gente poder fazer um exame. Mas mesmo assim a gente fez. E continuou levando eles nos postos. Só que ninguém falava nada, não te dava um exame, nada, a gente continuou levando.
Aí tá, a gente já conseguiu aguentar assim até dezembro. Ele passou por consulta, né? Porque ele emagreceu 10 quilos, gente, de novembro a dezembro. Foram 10 quilos perdidos. E o Fernando tava bem roxinho. Desculpa, eu bem aqui do lado. O Fernando começou a aparecer manchas assim nas costas, nas pernas. Ele sentia muita dor, o olho roxo. Isso foi preocupando a gente. Só que daí todo mundo fala, é uma anemia, ele tá fraquinho, é anemia. Ele sempre foi pequenininho, sempre. Daí a gente levou, só que daí pra ele fazer exame de sangue, um exame completo, pra poder fazer, era só a partir de janeiro na clínica, né, que ele ia poder fazer. Então ele passou pela consulta com a doutora e a doutora deu os papéis, tudo, que foi uma benção. Mas pra ele fazer, ia ser só a partir de janeiro, pra fazer esses exames. E a gente fez os exames dia 11 de janeiro, nunca mais me esqueço, gente. Eu fui lá, levei ele fez os exames e eu fui trabalhar. A Vanessa trouxe ele e eu fui trabalhar. À tardinha, era umas 5 horas, a moça do laboratório me ligou, porque eu teria que ir lá buscar o exame. Daí eu falei, tá, mas eu tenho que entregar mais umas amostras de exame, né, dele, pra depois pegar o resultado de todos junto. Ela disse, não, mãezinha, eu preciso que tu vá lá, pegue, venha lá no laboratório, pegar os resultados dos exames pra levar no médico. Eu já fiquei preocupada, ela não falou nada. Só que naquele dia, como eu tava vindo pra casa, e eles já estavam fechando o laboratório, eu fui no outro dia, na terça. Eu fui no laboratório, peguei e fui trabalhar. E eu cheguei assim, sabe, com uma dor no peito, uma angústia. E comentei com uma amiga minha, que hoje tá lá no céu olhando por nós. E ela pegou e disse assim, Laine, eu não sou médica, né? Mas eu entendo um pouco porque ela tava fazendo vários exames também. Ela disse assim, olha, pelo que deu aqui essa alteração, é uma coisa bem séria, então levo mais rápido. E eu liguei lá pra clínica e eles não poderiam atender porque era plantão. Eu tinha que levar pra mesma médica. Eu liguei pro consultório da doutora e ela ia ter um horário só na sexta de manhã. Marquei, fiquei angustiada o resto da semana. Sabe quando tem alguma coisa assim, e todo mundo me dizendo, isso é coisa da tua cabeça, isso é coisa da cabeça. Mas mãe sente. Aí chegou na sexta-feira, até comentaram, pode ser diabetes que ele tem. Mas não era, gente. Não era diabetes. A gente foi na doutora Bianca, sentamos eu e eles. Como tá eu e a Vanessa aqui. Fernando, eu aqui e Fernando assim. E aí a doutora pegou o exame, ficou olhando. Aí ela olhou assim, olha mãe, eu não quero te assustar, eu nem posso dar uma certeza. Mas pelo que saiu no exame aqui, né, alteração, ele pode estar com uma doença bem séria. Ela me falou várias doenças, incluindo a leucemia. Eu tava sentada assim, eu paralisei. O Fernando começou a questionar, sabe? Quando ela falou a palavra leucemia, o Fernando, ele teve uma reação que eu nunca imaginei, sabe? Ele começou a chorar e começou a dizer que ele sabia o que era leucemia. 9 anos, gente, 9 anos. Ele disse que sabia o que era, que a leucemia matava muita gente, sabe? E eu comecei a chorar e eu não tinha, sabe? Ela só disse assim, mãe, espera na recepção que eu vou entrar em contato com a Unimed aqui na frente, falar com o doutor ali, que o doutor Thiago, ele tá atendendo e ele tem mais conhecimento que eu sobre isso. Daí ela mandou por e-mail e me mandou esperar na recepção. Nesse meio tempo que ela tava conversando com o doutor Thiago, eu liguei pro meu marido na empresa. Eu tava junto. A Vanessa tava junto. A Vanessa ficou de um lado tentando acalmar o Fernando, porque o Fernando tava em pânico. Eu do outro lado chorando. E, gente, foi uma questão nem de 10 minutos. Meu marido apareceu ali na Unimed, porque nós trabalhávamos em Sapucaia e a clínica era em São Leopoldo. Sabe? Em 10 minutos ele apareceu. Ele disse, não, Laine, acho que tu confundiu. E nisso a doutora chamou ele e eu falei, eu não vou entrar, eu não tô em condições de entrar, eu já escutei, eu não quero escutar de novo. E a doutora conversou com ele e falou da mesma coisa que ela disse pra mim. Ai, gente, foi uma coisa assim, muito bacana. Ai, eu me sinto mal até de falar. Sabe, foi muito difícil pra mim. Foi difícil pro meu marido, foi difícil pra Vanessa. Pro Fernando, então, de ver o sofrimento dele foi... Acho que foi a pior coisa. Sabe? Daí ela disse assim, eu vou mandar vocês ali na Unimed,
que o doutor Thiago vai atender vocês. Ele já encaminhou o exame do Fernando para Porto Alegre, para uma hematologista, e ela vai olhar e vai dar um parecer. A gente foi, passou lá, fomos muito bem atendidos na Unimed. O doutor Thiago foi excelente, as recepcionistas já passaram a gente direto, sabe? Aí lá as recepcionistas atenderam a gente, passaram a gente direto assim lá pra dentro. Aí o doutor chamou ele, examinou, viu que ele realmente estava cheio de roxo, sabe? A barriga inchada. E ele falou os sintomas que ele sentia, falou pro doutor. Aí o doutor recebeu de volta a resposta. Ele olhou e disse, é leucemia mieloide crônica. Só que eu preciso de um exame da medula para confirmar, né? Porque tinha que ter uma confirmação. Só que, no entanto, a gente caiu no buraco. Todos nós, sabe? Parece que até assim, ó, a gente mergulhou num poço e ficou. Foi um desespero. O Fernando saiu da sala correndo, gente. Eu me lembro como se fosse hoje. O Fernando abriu a porta e saiu correndo, chorando. E eu saí atrás e meu marido ficou com o médico. O médico disse que isso era normal a reação, né? As moças da recepção também, né? Tentaram nos acalmar, mas elas choravam junto. Porque daí a Vanessa chorava, ele chorava, o Fernando chorava. E o doutor dizendo que ele tinha que internar o mais rápido possível para fazer o exame da medula. Só que daí tentamos internar ele particular, gente. A gente tentou, mas acho que assim... eu fiquei braba na hora, sabe? Porque o meu marido tentou internar ele e faltava 12 dias, pessoal. 12 dias para ter carência hospitalar, para cobrir todos o hospital. Ele ia ficar internado no melhor hospital, mas faltava 12 dias para isso. Então a gente tentou pagar a diferença que faltava para ele poder ser internado particular. Não quiseram, mas eu acho assim que Deus faz tudo certo. Ele faz tudo do jeito dele, para mostrar pra gente que ele tá fazendo pelo nosso bem, sabe? Na hora eu fiquei assim pensando por que não querem internar o guri particular. Poxa, ele vai ter um tratamento excelente. Mas não. Aí não. Aí eu fiquei assim, ó. Eu fiquei muito decepcionada na hora, mas procurei pensar. Meu marido ligou pra empresa, porque ele pediu pra empresa entrar em contato com a Unimed. E eles tentaram, de todas as formas, pagar. A empresa tentou pagar a diferença pra acabar com aquela carência, mas não adiantou, não quiseram. Aí entrou em contato com nós uma psicóloga, gente, que foi uma bênção também da empresa. Ela lá de São Paulo, ela pesquisou aqui os hospitais, referência. E ela falou assim, ó, levem o Fernando pro Hospital Conceição, de Porto Alegre. Gente do céu, a gente ficou assim, na hora a gente pensou, por que, Deus? Um convênio bom, o Fernando vai ser super bem atendido. E eu questionei também Deus, mas na hora mesmo eu pedi desculpa, pedi perdão, porque Deus sabe todas as coisas, Deus não vai te dar um fardo maior que tu possa carregar. Eu achei que eu não ia conseguir, mas graças a Deus, a nossa família parece que ficou mais unida, sabe? Não vou te dizer que a nossa família não é aquela família que de vez em quando um tá de bico com o outro, mas a gente é unido, a gente se ama, a gente um cuida do outro sempre. E, gente do céu, eu tive que dar notícia pra minha mãe, meu marido teve que dar notícia pro pai dele. Minha mãe, coitadinha, minha mãe já é de idade. Minha mãe entrou em depressão, todo mundo sabe. Porque a minha mãe criou meus filhos pra mim trabalhar, minha mãe criou eles, minha mãe cuidava deles, sempre. A única pessoa que cuidava meus filhos pra mim trabalhar é a minha mãe. Então eu agradeço a Deus por ter ela com nós, assim, por ter ela com a gente. Agradeço pelo amor dela pela gente. Mas voltando, sabe? A gente deu a notícia, foi a sexta-feira, sabe, mais comprida do ano pra mim. Porque parece que durou uma eternidade. E no sábado, era pra amanhecer pra sábado, 3 horas, eu tava aqui na sala sentada, nos prantos. E meu marido também caminhando, a gente já tinha deixado a mochila arrumada pra levar ele pra Porto Alegre, porque a gente não tinha certeza que eles iam atender. 5 da manhã a gente não quis mais esperar e se foi pra Porto Alegre. Chegamos lá, no plantão, expliquemos pra guria, né, pra atendente, ela já passou lá pra dentro, o papel do Fernando. Conversamos com as enfermeiras, elas mostraram pro doutor. Na hora, gente, já levaram ele pra dentro. Refizeram os exames pra confirmar, o exame de sangue, pra ver, né, o que ia acontecer. Até abrir uma vaga na oncologia pediátrica.
E o Fernando foi internado nesse dia na pediatria. Pra fazer os exames todos, ele repetiu acho que 3 vezes esse exame, até fazer a biópsia. Gente, pensa numa semana difícil, uma semana dolorida, porque eu não tinha vontade de nada, sabe? Eu só queria ficar ali no hospital com ele, daí eu e meu marido ficava se revezando, e a Vanessa em casa. Porque daí, às vezes eu ficava ocupada, a Vanessa tá sozinha, mas eu tenho que ficar no hospital. Aí, às vezes, meu marido ia dormir no hospital, acho que foi 2 vezes, né? Porque ele também tinha que trabalhar, e eu fiquei lá. Eu saía do hospital às 6h30. Gente, eu não dormia de noite. Eu não dormia porque eu ficava pensando no Fernando lá no hospital. E na terça ele fez a biópsia. Gente do céu, foi uma dor horrível de ver ele furado, sabe? Porque eu, na minha cabeça, a biópsia tirava um sangue, né? Tirava aqui da veia um sanguinho, tava pronto. Mas não, vai pra bloco cirúrgico, é pulsão lombar, sabe? De ver o sofrimento dele. Mas é que nem eu digo, a gente tem que agradecer a Deus por ele ter ficado uma semana só internado. Porque ele dizia, mãe, eu quero passar meu aniversário em casa, mãe, eu não quero ficar no hospital. A equipe do Conceição é muito boa, né? Aí veio a doutora, os doutores, veio uma equipe da oncologia falar com nós, né? No dia que ele fez a biópsia, que a gente ia pra casa, ele fez a biópsia, depois eles falaram, conversaram com a gente e que a gente tinha que esperar em casa o resultado. Mas foi assim uma benção, porque o Fernando queria vir pra casa. Depois do aniversário dele, eu fui trabalhar daí acho que, eu não me lembro se foi acho que foi na terça-feira. O doutor Pedro me ligou e me disse que tinha saído o resultado. Gente do céu. E o meu marido estava na minha frente, nós estávamos no horário de almoço. E ele falou por telefone o resultado, porque quando dá um resultado assim, eles te ligam e te falam por telefone, sabe? E o doutor Pedro, com toda atenção, com toda calma, ele disse, olha mãe, tu não te preocupa, a gente vai tratar o Fernando. Quando ele disse isso, eu disse, ixi, confirmou, né, o resultado. Gente, eu não escutava mais, meu marido queria falar, ele só dizia o que. Eu me lembro, assim, que ele disse que tinha se confirmado que o Fernando estava com leucemia, essa crônica, e que eu tinha que internar o Fernando no outro dia cedo, eu tinha que estar no hospital. Mandou levar as coisinhas dele pra deixar ele internado, pra começar a químio. Eu lembro, assim, que meu marido foi atrás de mim, eu saí em desespero da sala, eu fui parar na recepção, eu só queria vir embora, eu chorava. Meu marido me pegou de joelho lá na recepção, de tanto que eu chorava, gente. Eu entrei em pânico. As meninas que trabalhavam comigo na época me abraçavam, diziam que tudo isso ia passar, sabe? Foi um conforto pra mim. Mas, gente, é uma dor que eu não desejo pro pior inimigo. É uma dor, assim, que parece que o teu coração vai explodir, sabe? Eu tenho que dar notícia pra ele. Porque até então o Fernando tinha fé que era engano. O Fernando tinha... Sabe, é engano, mãe, vai dar tudo bem, vai dar tudo bem. Mas é uma coisa que... sem explicação. É uma coisa que a gente não sabe explicar, é uma coisa... E tu tem que tirar força do fundo do poço, do fundo da tua alma, pra te passar pra ele, segurança pra te passar pra ele, que tu vai estar ali. Mas a gente, graças a Deus, a gente passou por isso. Lá a gente voltou para o hospital, fiquei mais um tempinho internado para ele baixar. Tinha que baixar. Ele tomou um remédio para baixar alguma coisa para tomar quimioterapia. Para baixar os leucócitos. Para baixar os leucócitos. Porque, para quem não sabe, os leucócitos, o normal dos leucócitos no sangue de uma pessoa adulta é 11 mil. E o dele no primeiro exame estava em 54. E depois no outro 63. Dia estava em 63 e, se eu não me engano, tinha aumentado mais um pouco no próximo exame. Eles repetiram esse exame várias vezes, todo sabe? dia aumentava um absurdo. E eles tinham que baixar os leucócitos para ele iniciar a tomar o remédio. Isso. Aí o doutor veio, quando eu tava lá na oncologia pediátrica, o doutor me chamou, porque para começar a quimioterapia, passa por uma entrevista com o doutor, tu tem que assinar vários papéis, ele te explica como é que é, né? Graças a Deus, assim, o Fernando faz quimio via oral, né? Todos os dias até hoje. E eu tive que assinar, passei pelo farmacêutico para explicar como é que tomar. Pra quem não sabe, a leucemia LMC atinge pessoas acima de 50 anos. E no hospital ele é o único adolescente que tem, no entanto, há uns anos atrás, a única criança
que tomava esse remédio e que tinha essa doença. Então é por isso que ele toma via oral e ele vai tomar esse remédio por um bom tempo. Sim. Porque ninguém pensa em fazer o transplante nele agora, porque é risco pra vida dele e ele tomando o remédio tá combatendo a doença, então ele vai seguir sempre tomando o remédio. Igual eu tava falando, né? Eu tive que assinar vários papéis. Aí tu fica te perguntando, meu Deus, eu não vou ter condição de comprar esse remédio. Aí eu digo pra vocês o porquê que Deus faz tudo certo nos caminhos mais difíceis às vezes, né? Se o Fernando tivesse ido para um hospital particular aquele dia, eu não ia conseguir de graça o remédio. Eu ia ter que pagar. Gente, o remédio do Fernando é em torno de 12, 13 mil. E da onde é que a gente ia conseguir? E no público não, o doutor só me deu o papel, gente. Eu fui lá na farmácia e peguei na farmácia do hospital, né? Por isso que eu digo, esse remédio não se vende em qualquer farmácia. Esse remédio vem lá, a gente pega no hospital pra ele. Por isso que eu digo, eu fiquei muito revoltada no dia que a clínica não quis internar, mas depois eu entendi o porquê, entendeu? Se ele fosse pra lá, a gente teria que arcar com a medicação. E assim a gente não precisou, gente. Ele faz 5 anos que o Fernando toma essa quimio. 2 vezes veio a faltar, mas graças a Deus, assim, não chegou a faltar pra ele. Por quê? Porque o hospital liberava de pouquinho em pouquinho. Tipo, eles liberavam de 4 dias o remédio. Aí ele mandava uma gente buscar mais 4, pra até regularizar e voltar as caixinhas, até chegar o medicamento. E por que eu digo que é difícil pra mim até hoje? Porque, como mãe, tu vê uma criança, um menino que corria, que brincava, que jogava bola, que andava de bicicleta, passando muito tempo sem poder fazer essas atividades. Graças a Deus, este ano, ele voltou.